O capítulo 19 do primeiro livro de Samuel tem por título o seguinte: Saul procura matar Davi. Então é um texto relativamente curto e vamos ver o que esse texto tem a nos dizer. Então, Saul procura matar Davi. Na verdade, ele já tentou isso outras vezes. No vídeo passado gravei sobre a inveja que Saul sentia de Davi. A filha dele, Mical, se apaixonou por Davi, filha de Saul, né? E eles se casaram, inclusive, Davi com Mical. E aí ele ofereceu a sua filha, na verdade a segunda já, né, porque a primeira não deu certo, a segunda, e ele pediu como, vamos dizer, dote, assim, que ele matassem 200 filisteus e trouxesse o seu prepúcio, e ele fez isso, né, ou seja, ele não morreu. Ele também já havia tentado matar Davi em uma outra ocasião com, é, com, com espadas, não me lembro se foi espadas, lança na verdade, né, quando ele estava atormentado por um certo espírito, Saul, né? Então hoje, capítulo 19, Saul procura matar Davi. Estou gravando aqui no canal todos os capítulos da Bíblia, um capítulo por vídeo, e eu já fiz isso para os 8 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth, e agora estou em 1 Samuel. Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Então agora ele já está divulgando que não tem mais interesse em Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou: meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado amanhã cedo. Vá para um esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo onde você estiver. Falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que eu descobri. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: que o rei não faça mal a seu servo Davi. Ele não lhe fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida quando matou o filisteu. O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por que então farias mal a um inocente como Davi, matando-o sem motivo? Saul atendeu a Jonatas e fez este juramento: juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Mas lembre-se, ele já não obedecia mais a Deus, então esse juramento não faz o menor sentido, nem se concretiza. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou a conversa toda. Levou-o até Saul e Davi voltou a servir a Saul como anteriormente. E houve guerra outra vez e Davi foi lutar contra os filisteus. Ele lhes impôs uma grande derrota e eles fugiram dele. Mas um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa com sua lança na mão, lança de novo. Enquanto Davi estava tocando harpa, Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. Então é a segunda vez que ele faz isso. Terceira, né, porque ele desviou na primeira 2 vezes. E Davi conseguiu escapar. Naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Olha só, outra tentativa. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. Quando chegaram os homens de Saul, que Saul tinha enviado para prenderem Davi, Mical disse: ele está doente. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: tragam-no até aqui e em sua cama para que eu o mate. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical: por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? E ela lhe respondeu: ele me disse que o deixasse fugir, senão me mataria. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá e lhe contou tudo que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiot e ficaram lá. E Saul foi informado: Davi está em Naiot e em Ramá, disseram-lhe. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul e eles também entraram em transe. Contaram isso a Saul e ele enviou mais mensageiros e estes também entraram em transe. Depois mandou um terceiro grupo e eles também entraram em transe. Finalmente ele mesmo foi a Ramá. Chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco, perguntou onde estava Samuel e Davi. E lhe responderam: em Naiote de Ramá. Então Saul foi para lá. Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele foi andando pelo caminho em transe até chegar a Naiote. Despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel, e despido ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo disse: está Saul também entre os profetas? Então veja que ele tentou de alguma maneira aqui, e Deus perseguir também Samuel, com certeza, né? E Deus o protegeu firmemente. Muito interessante essa parte da história. No próximo vídeo, então, capítulo 20 do livro de 1 Samuel,
que vai tratar sobre a amizade entre Davi e Jonatas. Eu vou deixar um vídeo aqui no final, que foi o vídeo do capítulo 18 do primeiro livro de Samuel, e aquele capítulo tratou basicamente sobre a inveja de Saul. Continue acompanhando a sequência dessa história e vamos lá, né? Valeu!